Olá, gente! Nem eu mais me reconheço no meu próprio canal, né? Sou quase um desconhecido no meu próprio canal, mas estamos de volta de uma vez por todas. E hoje é dia de comentar sobre um assunto que desde que eu vi, assim, mano, eu comecei a ficar com raiva, tá ligado? Eu fiquei com raiva porque, sinceramente, quando o Kanojo Okarishimasu aparece, sempre, você pode ter certeza que é porque a obra piorou. O mangá, o anime de Minha Namorada de Aluguel é uma coisa surpreendente, porque quando você acha que o autor já chegou no fundo do poço, ele vai lá e te surpreende. Existe como cavar ainda mais, ok? Se você não esperava, existe sim. E aparentemente a internet decidiu que esse é o pior final de todos os tempos. Tá superando o Boku no Hero, tá superando o Jujutsu Kaisen, tá superando até o nosso finado Oshinoko, que também não foi lá essas coisas do final. Eu tô surpreso, porque, de certa forma, a fandom de Otaku agora só fica esperando qual vai ser o próximo final ruim, tá ligado? Eu nunca vejo uma notícia, olha gente, como esse mangá aqui famoso encerrou de um jeito legal, foi tão divertido acompanhar essa obra, né? Foi tão legal. Não, é sempre o contrário, vai ser pior do que tudo que você já viu antes, e o próximo mangá acabar, vão vir com essa mesma tag rotulando a etapa final das obras que não gostaram, ok? Bem, pra que nós entendamos essa polêmica, eu acho que faz mais sentido nós irmos pro capítulo 379, que foi onde tudo começou, e depois irmos pro capítulo 380, que é o de maior discussão atualmente, porque, assim, parece que o autor não quer fazer com que a personagem principal do seu mangá de romance tenha um romance. Às vezes parece que o protagonista da história tá numa espécie de triângulo amoroso, tá bom? Só que o personagem secundário desse triângulo amoroso, entre ele e a principal, não é um personagem inserido na obra, e sim o autor. O autor simplesmente ama tanta personagem que ele criou que ele não quer deixar o protagonista namorar ela. Cara... eu não sei nem por onde começar, porque assim, é uma virada de perspectiva tão grande do capítulo 379 pro 380 que não há nem como defender totalmente. Eu vou trazer alguns tópicos pra defender do que eu vi sendo discutido no Twitter, porque estão exagerando sim. É óbvio, né, que os otakus fazem de tudo pra exagerar e causar um impacto maior numa situação que nem é tudo isso, mas ainda assim, gente, eu quero que vocês tenham a perspectiva de que o capítulo 379 de Kanojo Okarishimasu, de Minha Namorada de Aluguel, literalmente tem uma perspectiva sendo trazida de maneira direta, ok? A personagem principal, a Shizuru, tá junta do Kazuya ali num local belo, tá ligado? É aquele local típico de romance onde tem declaração mesmo, onde tem uma cena importante pra se acontecer dentro desse gênero. Normalmente o casal sempre vai pra um local épico, né? Aquele local onde se cria uma cena romântica realmente pra acontecer. Eles estão aqui numa espécie de cais, beleza? Eles estão vendo o mar, luzes da cidade, o clima tá realmente gostosinho. Você vê, pô, talvez algo possa acontecer de diferente nessa situação. Começa o capítulo e nós temos toda a perspectiva da Shizuru sendo trazida. Ela agradece pelo Kazuya ter se apaixonado por ela, tá ligado? Ela pensa sobre os seus sentimentos e traz isso pra ele, né? Traz a sua perspectiva dos seus sentimentos sobre ele. Ela agradece sinceramente por todos os sentimentos que ele tem por ela, e nesse momento ela relembra o passado, as situações que foram ocasionadas e por ele ter ficado ao lado dela durante os períodos difíceis da vida que ela passou nesses últimos 2 anos, e chega um momento no capítulo 379 que ela simplesmente diz: eu acho que talvez eu esteja apaixonada por você. Nós chegamos nesse momento e você pensa: cara, finalmente
Finalmente, bora acendendo os fogos, bora comemorar. Esse mangá tá chegando no final e pelo menos até o final dele teremos o que foi tão esperado, literalmente 400 capítulos pra ver um casal se juntar, meu amigo. Eu acho que nem os doramas mais enrolados do mundo, que normalmente os doramas coreanos costumam, né? A tipo você assistir simplesmente 12 episódios de 1 hora cada um e não ter nenhum beijo sequer do casal. Nem os doramas mais enrolados do mundo enrolaram tanto quanto Kanojo Karishima. Se você chega no capítulo 379, no final dele, e simplesmente pensa, pô, é hora, vencemos, finalmente o fracassado do Kazuya vai ter algo de bom acontecendo na sua vida. O capítulo acaba literalmente com a Chizuru fazendo essa declaração, olhando de forma séria pra ele, e ele ficando todo envergonhadozinho, né, como panaca, como idiota que ele é. Isso aqui é totalmente imaginável. Só que aí nós vamos pro capítulo 380. Boy! Eu acho que a primeira questão a se fazer é: por que a protagonista principal, na sua declaração pro protagonista, diria, eu acho que talvez eu esteja apaixonada por você? Só isso aí já levantaria uma questão, mas o capítulo 380 chega de um jeito pra assim, vocês perguntar, será que essa moça não tá só brincando não com ele? Será que essa moça não tá só querendo fazer ele de gato e sapato aqui não? Só ver como seu brinquedo reage a certas situações? Porque depois dela falar tudo isso, tá bom? Ela olha pro anel que ele tinha dado pra ela e, cara, ela recusa ele, tá ligado? Ela recusa, ela olha pro anel e diz, eu não acho que eu posso colocar ele agora, tá ligado? Eu sei que talvez eu tenha sentimentos por você, mas considerando a minha vida atual, o meu estilo de vida, né, o meu trabalho e tudo mais, eu acho que isso é simplesmente algo que eu não posso pular agora, não é algo que eu posso fazer nesse momento da minha vida. Então ela simplesmente faz a doguesa, tá ligado? E pede desculpas. Um capítulo me diz que tá tudo chegando, né? É o grande momento. E no outro, simplesmente o autor subverte tudo e faz a garota dar mais um fora no coitado do Kazuya. Olha, gente, as discussões na internet já subiram pra um nível assim que eu acho que tá meio exagerado em certos pontos, ok? Até porque vocês sabem como otakus são, né? Eu enxergo assim, tão reclamando demais, fazendo uma tempestade no copo d'água, no sentido de ela simplesmente ter rejeitado o cara. É obrigação dela namorar com o fracassado do Kazuya? Vamos se colocar na perspectiva dela. Você gostaria, sendo uma mulher bonita, de namorar com o fracassado do Kazuya? Não, vamos concordar, né? Vamos só botar esse ponto aqui. Então, meio que de certa forma, pelo menos das discussões que eu vi na gringa, pondo de uma perspectiva como se ela fosse obrigada a aceitar um relacionamento com esse fracassado aqui, porque sim, é um mangá de romance e tem que acontecer. Se ela não quer, tá ligado? Ela chegou à conclusão de que não queria. Só que eu não tô passando um pano completamente. Há discussões sendo levantadas sobre o mangá que fazem muito sentido sim, e dá pra compreender o porquê estão chamando de certa forma ela de a pior protagonista de todos os tempos, cara, ela recusa ele, pede desculpas e, cara, ele não sabe nem o que fazer, ele fica todo envergonhado, tá ligado? Ele não tem uma reação, ele vira as costas e sai andando. O capítulo acaba dessa forma. Ela machuca o pé quando ele tá indo embora, isso provavelmente já deve abrir um espaço pra mostrar o quanto ele é um fracassado, ou uma mudança de perspectiva, né? Se ela machucou o pé no final desse capítulo, a ideia que se dá é que o 381 siga ou com o Kazuya voltando pra ajudar ela, como o bom cachorrinho que ele sempre é, ou o contrário, ele simplesmente abandonando ela de uma vez por todas. E agora nós temos o segmento do arco de: será que ela se sentirá abandonada? Sentirá falta dele caso ele saia da vida dela? Ou não? Nós vamos seguir pra um final onde o protagonista mete bola pra frente, mete marcha e vai buscar outro relacionamento com outra pessoa. E talvez ela se arrependa no futuro sobre isso, ou talvez até não. Eu gosto da ideia de que a mensagem sendo trazida no mangá aqui é algo no sentido de, às vezes,
às vezes na vida, simplesmente o que queremos não acontece e você precisa seguir em frente, tá bom? Você vai encontrar uma pessoa que você quer muito bem, você vai querer se relacionar com ela de forma amorosa, essa pessoa não vai ter esse interesse, mas mesmo assim, não significa que essa pessoa não se importe com você, não significa que essa pessoa não queira o teu bem só porque ela não quer namorar contigo, nem tudo se resume a isso. Eu acho que essa mensagem funcionaria muito bem, até partindo-se da perspectiva que os jovens japoneses têm a mente meio furada, né, até por causa do Japão mesmo, no geral, os mangás que eles consomem, todos os produtos que a mídia japonesa produz, são um pouco de caráter duvidoso, né, eu acho que todo mundo aqui que já consumiu alguns mangás, alguns animes, algumas coisas vindas do Japão, pode concordar isso. Então, se fosse pro mangá trazer essa perspectiva, eu acho que o final não seria totalmente ruim, não seria totalmente errôneo, daria pra se tirar algo de positivo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, talvez eu esteja querendo tirar leite de pedra. O autor não pensou tão profundamente assim, tá bom? Ele só tá criando mais um cliffhanger que já estamos mais do que acostumados aqui dentro de Kanojo Okarishimasu pra repetir e fazer com que mais gente volte a consumir o mangá, enquanto ele vende essa ideia de que tá acabando, mas não tá acabando, tá ligado? Tá longe de acabar a obra. Eu espero que esteja acabando, porque eu já não aguento mais consumir Kanojo Okarishimasu. Já deu, tá ligado? Já passou o tempo onde era interessante até pra zoar o Kazuya. Não é mais nem legal zoar o Kazuya. A situação do Kazuya é deprimente, tá ligado? Alguém que é rejeitado até quando a menina diz que ela talvez tenha sentimentos por ele. Nossa, velho. Assim, sem maldade. Que humilhação, tá bom? Que humilhação. Eu entendo um pouco dos dois lados, mas eu acho que principalmente tem um aqui exagerando muito, beleza? Um lado exagerando muito. Eu entendo totalmente ela recusar ele. Eu acho que a crítica a se fazer nesse momento aqui é a forma como a Chizuru simplesmente se aproveita muito dele, tá ligado? Eu acho que a perspectiva dos caras exagerando não é legal, tá ligado? Ela tem o direito de recusar o cara que ela não quer ficar junto, ok. Só que eu acho que parte da reclamação se vem de outro ponto, que é o ponto de que, cara, ela já se aproveitou inúmeras vezes dele e por ela se aproveitar é que ele foi ficando cada vez mais confuso com relação aos seus sentimentos a ela. Não bastando isso, tá ligado? Existem cenas de beijo no mangá, que ela beija ele, mas depois ela fica toda confusa dizendo, ai, não foi o que eu quis. Aí se cria toda uma expectativa e essa expectativa é subvertida com ela simplesmente rejeitando ele, né? Eu entendo o lado da galera enraivada, dos caras enraivados, no sentido de, porra, tá ligado? O tanto que esse cara já gastou com ela de dinheiro, de tempo e etc, e ela simplesmente continua enrolando ele, é onda. Só que ao mesmo tempo não dá pra negar o fato de que, pô, ela não obrigou ele a fazer isso, tá ligeiro? Tipo assim, ela não obrigou. Ok, dá pra ler Kanojo Okarishimasu, assistir um anime e dizer, pô, existe um certo tipo de chantagem emocional em cima do Kazuya. Mas é o Kazuya que se coloca nessas situações, tá ligeiro? É a mentalidade dele fracassada que faz ele sempre sair dessa forma. Então eu tô curioso pra ver como é que vai ser a sequência dessa reta final do mangá, porque dependendo de como possa se desenvolver, o final vai ser um dos piores realmente de todos os mangás de romance, colocando a Chizuru nessa categoria, dependendo das escolhas dela, se ela, do nada, depois de ter rejeitado ele, voltar, como eu sinto falta dele agora que eu não tenho ele aqui comigo, e isso vai ser meio B.O., né? Sem sombra de dúvidas. Dou todo o direito pra ela recusar um fracassado como Kazuya, mas do nada, ela sentir falta dele quando ele tiver partido pra próxima, aí já cria, né, uma situação, a confusão que a fandom, esse mangá aqui vai gerar nas próximas semanas e já tá gerando, vai ser gigantesca. Então, sim, eu tô curioso pra ver o desfecho de Kanojo Okarishimasu. Eu nunca nem imaginei que eu estaria nessa situação, mas sim, aonde chegamos, né, velho? Namorada de Aluguel tá sendo o mangá mais comentado da semana. Vamos ver como isso se desenvolve, cara. Vamos ver. Eu tô curioso mesmo. Eu realmente tô na expectativa pra ver qual é a conclusão disso aqui. Nos vemos aqui pra mais um vídeo essa semana. Tamo de volta. Valeu, falou e